Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Horas. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, 6 da manhã, vamos às notícias na Rádio Observadores. Termina hoje o prazo para a entrega das manifestações de interesse pela privatização da TAP. Para já a lista formal de interessados conta apenas com nomes como a Air France, KLM, Lufthansa e a empresa dona da British Airways e da Iberia. A par pública, a empresa estatal responsável pela gestão das participações do Estado, terá agora 20 dias até ao dia 12 de dezembro para fazer um relatório que descreva os interessados e avalie se cumprem, aliás, os requisitos definidos no caderno de encargos. Depois de feita essa avaliação, os candidatos aprovados devem apresentar propostas não vinculativas num prazo máximo de 90 dias. Este que é um processo que prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, mantendo 5% reservados aos trabalhadores. Mudamos de tema. A Operação Influências. O Presidente da República avisa que deve ser retirada uma lição para o futuro no caso das escutas de António Costa que não foram entregues pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal de Justiça. Diz que não pode voltar a acontecer. Ontem era notícia que alguns registros não foram detectados numa fase inicial, tinham de ser enviadas ao Supremo Tribunal de Justiça e não foram. O DCAP esclarece, entretanto, que submeteu ao Supremo 7 novas escutas ligadas ao ex-primeiro-ministro, mas a defesa de António Costa pede explicações ao Ministério Público, até porque 6 destas escutas correspondem a tentativas de contacto falhado. Numa visita de Estado ao Mónaco, o Presidente da República avisa que, se isto se passou, não deve voltar a repetir-se. Naturalmente que haverá a oportunidade de perceber melhor o que se passou e, sobretudo, de retirar uma consequência para o futuro. E essa consequência é que, se passou não sendo cumprida a lei, não deve voltar a passar-se no futuro. Quanto ao regular funcionamento das instituições, Marcelo diz apenas que não pode intervir no Poder Judicial. Ainda neste caso, o secretário-geral do PS pede esclarecimentos cabais por parte do Procurador-Geral da República. Há consequências para retirar quanto ao apuramento das responsabilidades e o país deve ser esclarecido. É então o entendimento de José Luís Carneiro. O líder socialista considera da maior gravidade que não tenha sido cumprida por parte do Ministério Público a obrigação legal de apresentar de imediato ao Supremo Tribunal de Justiça as escutas que envolvem um primeiro-ministro em exercício de funções. Diz José Luís Carneiro que o PS está à espera de explicações de Amadeu Guerra. Seguimos agora com a atualidade internacional e regressamos às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que saúda que a União Europeia se tenha manifestado contra o plano de paz apresentado pelos Estados Unidos. Os líderes europeus vão estar reunidos hoje, mas ainda antes, Ursula von der Leyen já deixava uma ideia bem clara, a de que nenhum plano de paz deve ser discutido sem o presidente da Ucrânia. E na mesma linha, Marcelo Rebelo de Sousa realça que a Europa não pode abandonar Kiev. Muitos dirigentes europeus considera que é inaceitável aquele plano. Verifico com alegria que a representante europeia, a alta representante, considera isso, que alguns políticos de vários países consideram isso. E com alegria por isto não podemos, primeiro, deixar cair a Ucrânia. Não podemos deixar transformar a Ucrânia, que foi invadida, em invasor. E não podemos, de repente, deitar fora aquilo que são posições defendidas durante 3 anos perante o povo ucraniano e perante o Estado ucraniano. Foram declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita oficial ao Mónaco, e Donald Trump deu até à próxima quinta-feira, o Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos, para a Ucrânia aceitar o plano de paz. Num vídeo endereçado ao povo ucraniano, Zelensky admite que este é um momento mais negro da história do país, em que tem de escolher entre a dignidade e a perda de um parceiro importante. Este é um dos momentos mais difíceis da nossa história. A Ucrânia está sob forte pressão e tem de fazer uma escolha muito difícil. É a perda da dignidade
ou o risco de perder um parceiro-chave, ou 28 linhas difíceis de aceitar, ou um inverno extremamente rigoroso. É o mais elevado risco de uma vida sem liberdade, sem dignidade, sem justiça. E eu, no dia 19 de maio de 2019, prometi fidelidade à Ucrânia. Eu, Volodymyr Zelensky, escolhido pelo povo ucraniano, tenho a obrigação de defender a soberania e a independência deste país. Volodymyr Zelensky, волею народа обраний президентом України. Zelensky diz que o interesse nacional da Ucrânia deve ser tido em consideração e por isso promete um diálogo tranquilo com os Estados Unidos e com todos os outros parceiros. Os líderes europeus reforçam o apoio à Ucrânia, vão estar reunidos hoje à margem do G20. Ainda na atualidade internacional e depois de uma forte troca de acusações, Donald Trump esteve reunido com o mayor de Nova Iorque na Casa Branca. Prometem cooperar para bem da cidade norte-americana. Na Sala Oval discutiram o futuro da cidade, neste que foi o primeiro encontro que tiveram. E em declarações aos jornalistas, Donald Trump afirma que vai ter uma atitude construtiva, independentemente das cores políticas de quem governa Nova Iorque. Haverá assuntos sobre os quais discordaremos. Acho que provavelmente chegaremos a uma conclusão e no final ele vai convencer-me ou eu vou convencê-lo o que é melhor para Nova Iorque. Não me importo com filiações, partidos ou qualquer outra coisa. Quero ver se esta cidade pode ser incrível. Se ele conseguir um sucesso espetacular, ficarei muito feliz. O mayor de Nova Iorque, Zoran Mandani, também se compromete a trabalhar com a administração Trump pelo que chama de agenda da acessibilidade. Quando perguntámos aos nova-iorquinos que votaram no presidente, quando vimos um aumento nos seus números na cidade de Nova Iorque, eles voltaram à mesma questão, custo de vida. Muitas vezes os políticos procuram dar lições em vez de ouvir. E quando falamos com os eleitores que votaram em Trump, ouvimos falar outra vez do custo de vida. Concentrámos-nos nisso. E é aí que estou realmente ansioso por cumprir com os nova-iorquinos, em parceria com o presidente, na agenda da acessibilidade. For New Yorkers in partnership with the President on the affordability agenda. Foram ainda discutidos vários temas, como a guerra em Gaza e a troca de insultos entre o presidente e o mayor, mas foi a Ucrânia que teve mais destaque, com Donald Trump a acreditar que a guerra pode mesmo ter um fim à vista. Ainda na atualidade internacional, uma antiga aliada de Donald Trump anunciou a demissão do Congresso depois de ter criticado a gestão do caso Epstein pelo presidente norte-americano. Através da rede social X, Marjorie Taylor Greene diz que vai abandonar o lugar na Câmara dos Representantes já no dia 5 de janeiro do próximo ano. Sublinha que defender as mulheres americanas que foram violadas aos 14 anos, vítimas de tráfico e exploradas por homens ricos e poderosos, não deveria ser razão para ser chamada de traidora e ameaçada pelo presidente norte-americano. Também num vídeo publicado na internet, afirmou que sempre foi desprezada em Washington e nunca se integrou. Donald Trump tem negado sempre ter conhecimento dos crimes de Jeffrey Epstein, de quem era próximo até à década de 2000. Diz que o afastamento dos dois ocorreu anos antes de emergirem os crimes pelos quais era acusado. Falamos ainda de desporto. O líder da claque Diabos Vermelhos foi encontrado morto nas imediações do Estádio da Luz. Uma notícia que foi avançada pelo Correio da Manhã, confirmada também pelo Observador. Segundo uma fonte policial, Sérgio Caetano foi encontrado ontem à noite sem vida e com um tiro na cabeça dentro de uma viatura, com uma arma ao lado do corpo. As circunstâncias desta morte ainda estão a ser apuradas pela PSP, agora numa investigação conjunta com a Polícia Judiciária. O Benfica reagiu a esta notícia e emitiu um comunicado em que lamenta profundamente a morte de Sérgio Caetano, responsável pela claque organizada de apoio aos encarnados. O clube endereça, por isso, as condolências à família, amigos e aos Diabos Vermelhos. E no futebol, o Sporting defronta este sábado o marinhense. Rui Borges diz que não quer facilitismos no jogo com o clube da Marinha Grande. Na divisão, o técnico dos Leões espera que este seja um jogo feito com concentração, foco e rigores. Exigência máxima naquilo que é compromisso para o jogo, concentração, foco, rigor, acima de tudo muito rigor no jogo. Focarmos naquilo que nós podemos controlar, naquilo que nós podemos fazer enquanto equipa, para entrarmos fortes e zero facilitismos, que esse é o maior respeito que podemos ter por quem defrontamos sempre, independentemente do escalão que representam. Por isso, respeito acima de tudo e muita seriedade naquilo que será o jogo.
O treinador dos Leões, na conferência de imprensa na Academia de Alcochete, Rui Borges, confirmou ainda que João Simões não vai estar presente no jogo de hoje, não vai jogar. O Sporting recebe então em Alvalade o Maranhense às 6 da tarde, um jogo para a Taça de Portugal. Já o Porto vai receber o Sintrense e Francesco Farioli diz que é uma equipa muito forte. O Futebol Clube do Porto vai defrontar a equipa de Sintra, que joga na 4ª divisão do Campeonato Português. Na divisão, o técnico dos Dragões relembra as vitórias do Sintrense face ao Vizela e ao Rio Ave. Temos de os respeitar como merecem. Já eliminaram o Vizela e o Rio Ave. Estiveram a perder nesses 2 jogos e deram a volta ao marcador. É uma equipa muito forte, com pontos interessantes na rotação de bola. Temos de estar prontos para competir. Francesco Farioli confirmou ainda que o jogador Luke de Jong, que esteve lesionado, já está de volta à equipa. O jogo começa às 8 da noite. Sporting Maranhense e Futebol Clube do Porto Sintrense. São 2 jogos que vão contar com emissão especial de desporto, com relato e análise para ouvir em direto aqui na Rádio Observadores. E assim fechamos o Jornal das 6 da manhã. A informação fica por aqui, mas está de regresso às 6h30 com a síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.